Viva! Depois de termos visto nas duas sessões anteriores eh, um conceito de limite baseado essencialmente em gráficos e gráficos dinâmicos, vamos hoje, portanto, dar a definição formal de limite, que também é conhecida por definição epsilon delta, por incluir estas duas letras na definição. Nós, nas sessões anteriores, através dos gráficos, vimos que essencialmente tínhamos dois tipos de funções: as funções lineares, em que o gráfico era uma reta e em que tínhamos a sensação, quando calculávamos o limite, quando o x tendia para um ponto do domínio da função, que essa função tinha limite à medida que o x convergia para o ponto 2 por valores inferiores a 2 e superiores a 2, o f de x convergir para o L é igual a 1 também por valores superiores e inferiores. E depois vimos funções ramificadas em que, calculando o limite em pontos de separação de ramos, como por exemplo aqui no ponto x é igual a 2, tínhamos que à esquerda a função estava definida por um ramo, à direita estava definida por outro. Os dois ramos não coincidiam no ponto x é igual a A, e por isso, quando fazíamos x tender para x é igual a A, neste caso x é igual a 2, por valores superiores, a função tendia para um valor, neste caso tendia para 4. Quando fazíamos tender x para A igual a 2 por valores inferiores a 2, a função tendia para outro valor, neste caso aqui, para x é igual a 3. Nós, em relação a estas funções, ficamos com a percepção que realmente estas funções não tinham limite. E definimos também os limites laterais. Chegávamos à conclusão que ela não tinha limite porque os limites laterais não eram iguais. Mas fizemos isto tudo com base numa linguagem, portanto, corrente, uma linguagem não rigorosa, em que eu dou aqui um exemplo, aqui a que chamamos definição 1, e a definição 1, por exemplo, diz que o limite de f de x, quando x tende para A, é igual a L, quer dizer que a diferença entre o f de x e o L pode ser feita arbitrariamente pequena, quanto nós quisermos, obrigando x a ser suficientemente próximo de A sem ser igual a A. Portanto, nós, se nos lembrarmos dos gráficos que vimos, estamos a ver, pronto, que o que nos estão aqui a dizer é que aproximando x, portanto, fazendo tender x para A, quer seja pela esquerda, quer seja pela direita, isto é, quer seja por valores inferiores a A, quer seja por valores superiores a A, os valores correspondentes f de x, se aproximarem também suficientemente de L
e de uma forma contínua de L, ficamos com a impressão que realmente o limite de f de x, quando x tende para A, é L. Mas estão a ver que aqui isto não é uma definição rigorosa, nem a linguagem é rigorosa. Basta ver aqui, portanto, a diferença entre f de x e L pode ser feita arbitrariamente pequena. Falta saber o que é o arbitrariamente pequeno, obrigando x a ser suficientemente próximo de A, mas não ficamos com a quantificação deste x ser suficientemente próximo de A. Assim, naturalmente, estamos a falar de matemática, que é uma ciência exata, teve que se fazer uma definição em que tudo isto fosse quantificado. Nessa definição, como já tinha dito atrás, aparecem as letras gregas epsilon e delta, que representam números positivos. E utilizando estes números, vamos ver como é que saiu a definição formal e rigorosa. Portanto, a definição formal e rigorosa de limite de uma função num ponto, portanto, também chamada epsilon delta, por utilizar estas duas letras gregas como valores, valores positivos. Então, o que é que diz a definição? A definição diz que seja f uma função definida em todos os números de um intervalo aberto contendo A, exceto, eventualmente, no próprio A, dizemos que o limite de f de x, quando x tende para A, é L, se a seguinte afirmação for verdadeira. Para cada número epsilon maior que zero, existe um número delta maior que zero, tal que o módulo de x menos A é maior que zero e menor que delta. Portanto, se isto acontecer, então o módulo de f de x menos L será menor que epsilon. Vamos tentar descodificar o que está aqui e vamos começar por pôr ali a proposição que tem que se verificar para todo o epsilon e correspondente delta. Portanto, a proposição é esta aqui e vamos ver o que é que significa esta proposição. Este módulo de x menos A, como vocês já perceberam nos gráficos dinâmicos que vimos, resulta em dois intervalos. O intervalo A menos delta A e o intervalo A mais delta. E já agora, portanto, para relembrarem porque é que é isto, portanto, termos que o módulo de x menos A é maior que zero e menor que epsilon, temos que pôr duas hipóteses. Ou que está dentro do módulo x menos A é positivo, e então, se x menos A for positivo, o facto de tirarmos os módulos não modifica, não desvirtua esta desigualdade. Portanto, e podemos supor que o x menos A é maior que zero e menor que delta. E agora, fazendo aqui as operações nesta desigualdade e nesta, portanto, passamos para ali o A e passamos o delta para o lado direito e, portanto, aqui aparece-nos o primeiro intervalo, o segundo intervalo. Este intervalo aqui, em que x está a entrar e A mais delta. Se o x menos A for menor que zero, então, para tirarmos os parênteses,
para tirarmos o módulo, temos que multiplicar o que está no interior, o x menos a, que é negativo por hipótese, e multiplicando por menos 1, ele passa a positivo, passando a positivo, mantém-se a desigualdade menor que o delta. Fazendo agora aqui estas operações algébricas, portanto, multiplicando aquilo por menos 1 fica a menos x, menor que zero, menor que delta, passando a para o lado esquerdo da desigualdade, fica menos a menor que menos x, menor que menos a mais delta, passando a para o lado direito da desigualdade, e finalmente isto fica a menos delta, portanto menor que x, e x menor que a. Portanto, aqui assim aparece-nos este intervalo à esquerda de A. Portanto, era para verem a que é que corresponde aquele módulo. O módulo f de x menos L, portanto, se virmos isto verticalmente no eixo dos y, vamos ter também dois intervalos. O f de x vai estar ou no intervalo L mais epsilon ou no intervalo L menos epsilon. Portanto, como chegamos lá, é exatamente da mesma maneira. E vamos então aqui fazer a primeira prova do valor, portanto, de um limite, provar que ele existe e que é, neste caso, provar que o limite de 2x menos 3, quando x tende para 2 é igual a 1, e vamos então pôr ali a proposição que tem que se verificar, e vamos, portanto, o que temos que provar é que, agora substituindo ali a proposição genérica pelo que nos foi dado, e o que nos foi dado foi a função 2x menos 3, que tem que ser menor que o limite, e o limite é 1. Portanto, sempre que isto se verificar-se-á que o módulo de x menos 2 é maior que 0 e menor que delta. Eu chamo a atenção para que nesta fase aqui ainda não estamos propriamente na demonstração ou na prova. Nós o que vamos aqui é, utilizando os dados, chegar a uma relação entre o epsilon e o delta. Portanto, vamos iniciar aqui, portanto isto é o ponto de partida, e vamos tentar chegar a uma relação entre o epsilon e o delta. Portanto, partindo daqui, fazendo ali as operações, isto é equivalente ao módulo 2x menos 4 menor que epsilon, pondo o 2 em evidência e fatorizando, ficamos com 2 vezes x menos 2 menor que epsilon, passando o 2 para fora do módulo, e podemos fazer isso sem desvirtuar a desigualdade, porque 2 é sempre positivo, ficamos com 2 vezes o módulo de x menos 2 menor que epsilon, e finalmente dividindo ambos os lados da desigualdade por 2, ficamos com o módulo de x menos 2 menor que epsilon sobre 2. Ficamos então aqui com esta relação entre o x e o epsilon, que tem que se verificar. A nossa prova, para a nossa proposição de prova ser válida, o módulo de x menos 2 também tem que ser menor que delta, e portanto tem que se verificar simultaneamente as duas condições.
e assim para o módulo de x menos 2 ser simultaneamente menor que delta e menor que epsilon sobre 2, talvez a maneira mais lógica de isso se verificar é partirmos da hipótese que o delta é igual ao epsilon sobre 2. Agora, sim, temos uma relação entre o delta e o epsilon e vamos então agora fazer a prova. Portanto, vamos pôr ali a função. Portanto, escolhido este delta igual a epsilon sobre 2, vamos fazer a prova. Continuamos a pôr ali a preposição. E agora, para encontrar a relação, partimos daqui para ali. Agora, para fazer a prova, vamos partir daqui para aqui. Isto é, com o valor que arbitramos para delta, para a relação de delta e epsilon, vamos ver se voltarmos para trás, se encontramos o que queremos, e o que queremos é que o módulo de f de x menos L seja menor que epsilon. Portanto, a primeira coisa aqui a fazer é substituir o delta por epsilon sobre 2. Agora vamos fazer contas algébricas, multiplicar ambos os lados da desigualdade por 2, ficamos com 2 vezes módulo de x menos 2 menor que epsilon. Vamos passar para dentro do módulo 2, é sempre positivo, portanto não desvirtua a desigualdade. Vamos distribuir o 2 e chegamos a 2x menos 4. O que nós queremos chegar é a 2x menos 3 menos 1, e estamos a ver aqui que estamos próximo do nosso objetivo, e que, porque menos 4 vamos dividi-lo em dois números, menos 3 e 1, e se fizermos isso, ficamos com 2x menos 3, menos 1, portanto menos 3 menos 1 é o menos 4, e ao chegarmos aqui, chegamos ao que nós queríamos. Chegamos a módulo de f de x menos L menor que epsilon. Portanto, quando chegamos aqui, a prova está feita. O limite de 2x menos 3 quando x tende para 2, de facto, é 1, e temos provado o que nos pediam. Vamos ver aqui um gráfico dinâmico, desta vez tendo quantificado o delta e o epsilon. Aqui temos dois epsilons, não liguem a isto, que eu pus isto aqui para vos mostrar uma coisa que à frente farei. Agora façam de conta que o epsilon 2 é igual ao epsilon 1 e são os dois iguais a epsilon. Portanto, tomamos um epsilon aqui para o epsilon da definição e ali o delta. A primeira coisa que quero que reparem, portanto, eu construí este gráfico dinâmico com base na nossa função, e ao fazer isto, quando ponho ali também de uma forma dinâmica o epsilon e o delta, ele dá-me os valores quando, neste caso aqui, o epsilon é igual a 0,9, e portanto aqui este intervalo vai de 1.9 a 2, portanto à esquerda, e de 2 a 2.9. E estamos a ver que aqui logo à partida, se repararem, temos uma relação entre o epsilon e o delta que nos faz lembrar qualquer coisa, nomeadamente o que vimos atrás e demonstramos algebricamente, é que o epsilon é o dobro do delta, ou dito como está na definição algébrica, o delta é igual a epsilon sobre 2. Portanto, nós aqui à partida, e só fazendo um gráfico
com os dados da função, vemos que o valor a que tínhamos chegado na análise prévia, relação entre o delta e o epsilon, é um valor que teríamos que chegar porque esse valor é intrínseco à função. Portanto, não é nada de especial o valor a que chegamos na definição algébrica. Fazendo um gráfico como este, chegamos lá. Portanto, temos que o delta é igual ao epsilon sobre 2. E agora eu vou pôr aqui a correr a animação e o que quero que vejam é que quando o valor de delta vai ficando cada vez menor, isso vai fazer com que, quer à direita, quer à esquerda, o que vamos ter aqui é 2 com um valor cada vez mais pequeno, quer dizer, os valores de x, que serão 2 mais delta e 2 menos delta, vão se aproximando do valor onde queremos calcular o limite. Os valores correspondentes no eixo dos y, portanto, os valores de epsilon, vão aproximar-se do valor L igual a 1. Vamos então pôr isto a correr. Portanto, estamos a ver os valores de x a aproximarem-se de 2. Por sua vez, ali os valores de f de x estão-se a aproximar de 1. Vamos parar aqui queria preparar ali a função. Vamos pôr lá a correr outra vez. Portanto, começam aqui a ver que à medida que o epsilon vai diminuindo, o delta vai diminuindo, o epsilon também vai diminuindo e quer o x, quer o f de x vão se aproximando o x do ponto onde estamos a calcular o limite, que é, neste caso aqui é 2, e o f de x do L, do valor do limite, que é 1 neste caso. E estão a ver aqui que nesta fase, com valores já muito aproximados de A é igual a 2, esta relação entre o delta e o epsilon é igual. Portanto, o delta continua a ser igual a 1 meio de epsilon sobre 2. Vamos então andar mais um pouco e estamos a ver que isto acontece de facto e é uma prova de que o limite de 2x menos 3 quando x tende para 2 é 1. Agora aqui vamos ver uma função, aliás, que já tínhamos visto atrás, em ramo. Portanto, a função é definida para valores menores que 2 por o y igual ao meio de x ao cubo menos 1. Portanto, é este ramo de uma função cúbica. Para x maior ou igual a 2 é um ramo de uma função linear, e o que vamos ver, portanto, é que fazendo a aproximação de x, quer pela direita por valores maiores, quer pela esquerda por valores menores a A, a função, quando se aproxima de A por valores maiores, o f de x vai tendendo para o valor 4, quando tende para A por valores menores, o f de x tende para o valor 3. Isto já tínhamos visto que o f de x tendendo para dois valores
não tem uma convergência, portanto isto não tem limite, mas se fôssemos a ver isto pela definição, eh, tínhamos logo que em primeiro lugar por duas hipóteses. Ou o limite da função era 4, ou o limite da função era 3. E se para a definição rigorosa se verificar, se nós escolhêssemos aqui um epsilon nesta zona aqui do y é igual a 4, não podíamos dizer que para todo o epsilon maior que 0 existia um delta, porque estamos aqui a ver que isso aconteceria para valores maiores que A, portanto, por valores maiores que 2, mas não aconteceria para valores menores que A, porque não tem correspondência neste ramo da função. Nós vamos ver isto melhor ainda num gráfico mais quantificado. Este não tenho em animação, está aqui no GeoGebra. Portanto, nós temos aqui o gráfico da função 2x menos 3. Eu aqui considerei, portanto, nós quando dizemos que para todo o epsilon existe um delta, é evidente que nós podemos considerar epsilons muito grandes, podemos considerar epsilon é igual a 100, mas isso não faz sentido para a prova, porque o cálculo de um limite no ponto, o local de análise é na proximidade do ponto onde estamos a calcular o limite, que é, neste caso aqui, o A igual a 2, que irá ter o correspondente ponto F de A ou não, eventualmente, mas que vai ter o L igual a 1 e, portanto, fazê-lo aqui na proximidade de 1. Aqui, neste caso, eu só vou pôr isto aqui a andar um bocadinho, que é para verem que eu tenho aqui um primeiro delta, que chamei, tirar isto, o delta 1, portanto, o delta 1, vamos imaginar que é o ponto, os pontos a partir dos quais iniciei a análise, pronto, em que comecei a ter valores de delta e epsilon e que comecei a fazer aqui a prova, porque feita aqui está feita para os valores atrás que são menores. E depois ver o que é que acontece a este epsilon 2 e aos valores de 2 mais epsilon 2, eles vão ficar cada vez mais pequenos. Estes valores aqui, aqueles chamei também, perdão, aqui é o delta 2, ali que é o epsilon 2, também se vão aproximar de L e vamos então tentar perceber o que é que se passa aqui. Portanto, vamos ali está a exemplificação do que significa o módulo de x menos a maior que 0, menor que delta, e vamos então começar a animação. Eu coloquei nestes dois pontos, nos pontos que definem os intervalos na vizinhança de 2 e de L igual a 1, eu pus-lhe um rastro. E o que é que quer dizer este rastro? Quer dizer que, portanto, a definição diz que para cada número delta epsilon maior que 0 existe um delta. Nós, onde temos aqui o rastro, já foram pontos
em que demos um valor a delta. Portanto, eh, ao corrermos a animação, eh, quer o delta se vai aproximando de 2, quer o epsilon se vai aproximando de 1, do limite. Portanto, ao correr a animação, vai havendo aqui esta correspondência. Portanto, em cada um destes pontos, que agora estão tem este rastro, são pontos em que, para cada número epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0. Portanto, para estes deltas todos, para estes epsilons todos e os correspondentes deltas, ao fazer correr a animação, isso fica provado. Vamos então agora continuar e estão a ver que realmente conseguimos fazer a prova para todos os pontos, mesmo os que são infinitesimamente próximos de x igual a 2 e os correspondentes pontos que são aproximadamente próximos do valor L. Só dá mais um bocadinho e pronto. Portanto, aqui acho que ficam com uma ideia de como esta prova é feita e do que significa aquilo. Para cada valor de epsilon existe um delta. Portanto, em todos os pontos aqui existentes delta epsilon, ao fazermos correr a animação do gráfico, ele fez aqui o traço, porque vão havendo sempre epsilons e pontos correspondentes deltas que tornam isto verdadeiro. Portanto, eu só quero que aqui reparem que aquela relação de o delta ser igual ao epsilon sobre 2 continua a manter-se. Portanto, agora já cada vez mais próximo do x igual a 2, o delta continua a ser igual ao epsilon sobre 2. Portanto, feita esta demonstração aqui, vamos voltar ao PowerPoint para terminar e para chamar a atenção de uma coisa. Portanto, tudo o que vimos nesta sessão e nas duas anteriores, portanto, a primeira em que demos a noção de limite visual e a segunda é que juntamos os limites laterais, não nos deu uma ferramenta para calcular limites. É bom que notem que a definição formal, epsilon delta, só nos permite fazer uma verificação do valor do limite apontado. Aqui chamo só a atenção para uma coisa, e que hei de mostrar num vídeo próximo. Nós tivemos uma função muito simples em que seja fácil de intuitivamente e pode não ser intuitivamente. Portanto, muitas vezes numa primeira aproximação temos o valor de A, onde queremos calcular o limite, temos o valor de L e colocando, por exemplo, numa folha de cálculo Excel, valores acima de A e valores abaixo de A, encontramos os correspondentes valores de f de x e fazendo uma análise, isso dá-nos uma ideia para que valor tende o f de x quando o x tende para um determinado valor. Portanto, isso será uma maneira também de encontrar, mas que não é
poderosa como a que vamos agora aqui vos dar o conhecimento e em sessões seguintes estudarmos. Essas regras mais simples e poderosas para encontrar limites são teoremas que dizemos ser a álgebra de limites, portanto, são teoremas que fazem a prova de várias combinações de funções em que calculamos, por exemplo, o limite de uma função que é uma soma de funções, ou de uma função que é uma subtração, ou uma multiplicação, uma divisão, etc. de funções. E vamos, nessas sessões, aceitarmos os teoremas sem prova. Apesar disso, depois, quando tivermos resolvido vários limites através desses teoremas, depois no fim darei a prova de um dos casos, ou a soma, ou a divisão, ou outra qualquer, só para verem duas coisas. Uma, para verem como é que se faz e que não é particularmente difícil fazer a demonstração. E para ficarem com a certeza do que estão a aplicar, aplicando esses teoremas sem prova, que é, portanto, uma ação válida que se pode fazer e não uma coisa que não tem sentido. Então, por hoje ficamos por aqui e até à próxima.